dados assustadores. No Brasil, são quase 36 milhões de pessoas. Milhões de brasileiros com problema de visão. É muita gente, doutor. É muita gente. Minha amiga, para pensar. 36 milhões de pessoas com algum problema, alguma deficiência de visão. A maior causa de cegueira no país, doutor? Segundo a OMS, é a falta do uso de óculos. A gente chama de uma cegueira funcional, porque o não uso de óculos. Apenas 3,5% daqueles 36 milhões que falamos é que são casos graves de ametropias. A ametropia é o conjunto que engloba miopia, astigmatismo e hipermetropia. Ou seja, 10% das pessoas que necessitam de óculos têm um grau alto. As outras têm um grau que elas acham que enxergam, mas falta visão. Que interessante. E aí são os 3 principais problemas. A miopia, que é o problema que eu tinha, né? Vou deixar bem claro aqui, passado. Que é a dificuldade de enxergar o que está longe, o que está distante. Astigmatismo. Gente, isso é um trava-línguas, né? Astigmatismo. Ele vê um pouco dobrado, como se fosse uma diplopia. Visão As coisas dupla. têm uma aura ou se apresentam em 2. E o astigmatismo pode vir combinado à miopia ou pode vir combinado à hipermetropia. Perfeito. Doutor, você sabe que diante desse número alto, né, quase 36 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, ou seja, sem a qualidade de visão, muitas pessoas questionaram, né, sobre as possibilidades que a gente tem hoje. Então, além do uso do óculos, que muitas pessoas se recusam, não gostam, e admito, inclusive, que era o meu caso, mas a gente tem diversas opções, a tecnologia a favor da visão, para corrigir esses diversos tipos, né, de problemas de visão. Para a gente começar a esclarecer, e o que gerou muita dúvida, até pela proximidade, né, do público com o nosso programa e comigo, essa cirurgia que eu fiz. Eles ficaram muito surpresos pelo retorno muito rápido ao trabalho. Então eu fiz a cirurgia na quinta-feira no final do dia, fiquei sexta, sábado, domingo em casa, na segunda já estava aqui trabalhando normal, o olho não estava vermelho, eu não estava usando nenhum, né, tapão, nenhuma proteção. Por que hoje, né, essa rapidez, essa agilidade e essa volta rápida à rotina? Bom, a cirurgia até 6, 7 graus de miopia, ela é a laser. E nós temos 2 técnicas, a PRK e a LASIK. A PRK demora em torno de uns 3 ou 4 dias, mas para voltar à visão, que ficam usando uma lente de contato mais tempo. E quem decide se vai ser uma técnica ou outra são os exames do paciente que a gente estuda pormenorizadamente toda a córnea, os relevos da córnea, a curvatura, através de um exame que chama tomografia da córnea. E, através disso, eu vou saber a espessura e qual a técnica empregar. No seu caso, foi empregada a técnica LASIK, porque sua córnea permitia fazer o LASIK. Você operou na sexta à tarde. Na quinta. Na quinta à tarde, mais ou menos às 18 horas. E quando foi na sexta de manhã que eu a vi, você já estava com 50%, 60% de visão, né? E os outros 30% vieram até segunda-feira. Então, é uma técnica que possibilita a restauração da visão de uma maneira bem rápida. Os cuidados antes e pós-cirúrgico, doutor, o pessoal perguntou demais, né? O que mais chamou a atenção do público, na verdade, foi até o que eu comentei aqui no programa. Eu evitei a questão da maquiagem, principalmente nessa região dos olhos, porque a gente não pode esfregar o olho, né? Não pode ter nenhum atrito. Então, essa semana, Tatiane de cara lavada, era o que tinha. Hoje o doutor ainda começou a liberar, né? Uma maquiagem um pouquinho mais leve, mas é interessante como a gente fica um pouco com receio, né, doutor? Mas assim, além dessa questão, né, de evitar por uma semana a maquiagem, esses produtos nos olhos, quais são as outras orientações? Olha, na técnica do LASIK, basicamente é não coçar o olho por 10, 15 dias e não mergulhar em piscinas, em águas, nem que seja água corrente, não é bom,
ir água, um shampoo, algum cosmético no olho, daí você vai coçar. E isso é indesejável para uma boa cicatrização. E previamente à cirurgia, muitas vezes eu peço para o usuário de lente, para o míope, que usa muito lente de contato, né, porque 60% dos brasileiros que eu pesquisei não gostam de usar óculos. Eles evitam usar óculos. E é 2 mulheres para 1 homem, ou seja, o homem ainda aceita um pouquinho mais o óculos. A mulher não gosta de óculos. A mulher óculos. reluta e detesta óculos. Então, e às vezes abusa da lente de contato. Então eu peço para suspender a lente, às vezes uns 15 dias antes da cirurgia, para eu poder estudar bem com os exames e daí praticar a cirurgia. E isso já é um problema. Tem algumas que nem assim gostam de usar um óculos por 10 dias ou nesses 15 dias. Muitas ficam usando a lente só num olho, quer que eu faça o exame daí para operar só o outro olho. Porque tem maridos que não sabem o quanto a mulher tem de grau, né? O míope, ele tem uma psicologia própria. Porque, primeiro que ele não chegava para a mãe lá na escola, quando começou a miopia, e falava, fiquei míope, estou vendo embaçado. Ele não sabe. Ele começa a não enxergar. Ele começa a não poder competir nas coisas com o colega, nos esportes. Né? Às vezes ele passa por arrogante, porque não conhece a pessoa eu devo do ter outro passado lado. várias vezes, doutor. Que você porque não enxerga. Você não cumprimenta porque você não enxerga. A não ser que a pessoa esteja bem próxima, aí tudo bem, mas longe você não enxerga. Então ele vem trazendo uma série de intimidades com a deficiência que ele tem. E ele quer fugir daquilo, é algo que ele não gosta de conversar, é sobre a miopia dele, o quanto não enxerga. Doutora, a alternativa, então, além das cirurgias, né, é a lente de contato. Então, para aquelas pessoas que não querem, não gostam, não se sentem bem com óculos, opta pela lente de contato. E você ressaltou agora, eu prestei atenção, muita gente abusa da lente. Quais são as orientações para você usar lente de contato? E qualquer pessoa pode usar ou tem alguma contraindicação? Bom, nós temos lentes de contato rígidas. Hoje nós temos uma gama de material muito grande e nós temos também as lentes de contato hidrofílicas ou gelatinosas. E essas lentes precisam ter uma asepsia adequada, sempre uma limpeza das mãos antes de tocá-la com muito cuidado, lavar os estojos que você condiciona a lente, num ar seco, repor com lágrima artificial para melhorar a umidade do ar. Então, a lente também tem uma rotina, um ritual importante a ser feito e que demanda muitas vezes um certo trabalho. Tem um período máximo que a pessoa tem que ficar com a lente e depois tirar para descansar um pouco aquele olho? Enfim. Varia de acordo com as lentes rígidas ou com as lentes gelatinosas. Conforme o tipo de lente. Isso. As lentes, geralmente as lentes rígidas, ela tem um decal, ou seja, ela tem uma permeabilidade ao oxigênio, porque o olho precisa respirar e a lente como se abafasse um pouco, ela tem melhor do que as lentes gelatinosas. Doutor, algo que foi muito comum também, por exemplo, então no meu caso era só miopia, foi feito a cirurgia laser. E aí algumas pessoas questionaram, Tati, eu não pude fazer a cirurgia, porque além da miopia, eu tenho, por exemplo, o astigmatismo. Não. Quando você tem, isso é mito ou é verdade? Realmente a pessoa não pode fazer a cirurgia ou ela pode? Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. Óbvio que um olho só míope e um olho no grau de miopia que você tinha, tem uma resposta muito boa. Um olho que você tem uma miopia associada às vezes com um astigmatismo maior que a miopia, você precisa fazer um estudo mais detalhado para saber se não vai utilizar uma cirurgia personalizada, uma cirurgia customizada exatamente para aquele caso dele. Então demanda às vezes uma técnica mais elaborada, mas você pode corrigir miopia e astigmatismo, pode corrigir só o astigmatismo ou pode corrigir também a hipermetropia com astigmatismo ou só hipermetropia. Ou seja, a gama de graus que a gente tem para corrigir, podendo aquela córnea, aquele olho receber a cirurgia, e são esses estudos da tomografia corneana que vão demandar essa permissão, é muito grande. Nós operamos graus de -1 até -7 graus. E geralmente astigmatismos até 4, 5 graus. E a hipermetropia nós operamos de +1
até mais 4, mais 5 por aí. Também com astigmatismos associados. As cirurgias hoje são procedimentos muito rápidos. Eu até brinquei nas minhas redes sociais, 2, 3 minutos eu estava operada. É muito rápido, né, doutor? Bom, isso é verdade. Eu opero há muito tempo. Eu comecei Quanto no começo tempo da já, cirurgia. Nário? Eu comecei a operar em 1994. Então, a gente já tem uma boa experiência. Uma janelinha. No caso do LASIK, geralmente leva em torno de 6 minutos, 7 minutos os 2 olhos operados, os 2. E no PRK, às vezes até um pouquinho mais rápido, dependendo do grau. Qual a diferença, doutor, desses dois procedimentos? E uma dúvida que o pessoal perguntou muito, principalmente nas redes sociais, eu vi algumas telespectadoras, Tati, não precisa mais dar ponto no olho? Não, a cirurgia refrativa nunca teve ponto. A laser não tem ponto. Tá. O PRK, que é a técnica um pouco mais simples, nós temos o epitélio, sabe, no olho, que é uma camada muito fininha, em torno de umas 50 micra. Essa camada eu tiro com um ferrinho, raspo, ou às vezes com uma escovinha, como se fosse uma enceradeirazinha, micro enceradeira. Ali aquela escova tira o epitélio e eu aplico o laser, que tem os dados daquele olho, do grau que eu vou operar, todos os cálculos já estão prontos e isso você entra num software e opera. Tá. No caso... moderno, você está ali num programa, no computador... sim. E faz essa operação e o laser vai... essa penetração na hora que está aplicando o laser, eu não toco no seu olho. Né? É só a luz, né? Que é a tecnologia que vai ali e faz. No caso do LASIK, a gente faz uma tampinha, igual nós chamamos de flap. Sabe aquela laranja lima que a avó cortava pra gente? Agora nem isso tem mais. Né? Que cortava mas tirava a tampinha da laranja. Não tirava a tampinha, você não pode tirar. Você deixava com uma dobradiçazinha. Como se fosse uma tampa de panela, mas sem abrir tirar e fechar. Inteira, né? Eu faço aquilo, eu faço uma tampinha geralmente de 120 micra. Levanto a tampinha, aplico o laser e volta. E fecha a tampinha. E fecha a tampinha. Adorei. Você sabe que eu tô, inclusive, gente, antes da cirurgia eu brinquei com o doutor, por causa dessa fobia, desse pânico, esse desespero que eu tenho. Eu falei, doutor, nem me explica muito como vai ser a cirurgia. Só faz, porque eu não quero nem saber como é que funciona. E as pessoas têm muita curiosidade, né, doutor? Mas é muito simples. Então, tirou a tampinha, fez aplica o laser, volta a tampinha e fecha acabou. a tampinha. E para os outros casos? Porque esse, então, a gente falou especificamente da miopia, que foi o meu caso. Nós operamos nos outros. Com laser miopias até 7 graus, basicamente. E quem tem mais? 8. Quem tem mais, geralmente hoje existem outras técnicas. Mas é possível fazer. É possível, nós temos umas lentes, tipo uma lente de contato que vai dentro do olho, definitivo. Eu coloco atrás da íris ou na frente do colorido do olho e com isso a gente consegue resultados. Um implante de lente. Ainda hoje eu tive uma paciente, acho que é da cidade de Limeira. Ela tinha 14 graus num olho e 15 no outro. E eu até brinquei para ela, falei, mas como é que você faz isso? Faz 5 anos que você não vem aqui. Ela falou, doutor, foram os 5 anos mais felizes da minha vida. Eu esqueci de oftalmologista, míope tem medo de oftalmologista. Cada vez que a gente vai no oftalmo, aumenta o grau, hein? Sai de lá mais depressiva. E eu por 5 anos, graças a Deus ela está enxergando maravilhosamente bem. E bastante, né, doutor? Eu falei assim, mas agora... era 3, ela eu falei assim, 15. agora você... Tinha 15 graus cada olho. E hoje a gente opera. Eu já operei miopias, óbvio que em pessoas mais velhas, de até 33, 35 graus. No caso da catarata, por exemplo, doutor? A catarata, ela fica atrás do colorido do olho. Um míope que nunca corrigiu a miopia e quando opera a catarata, ou mesmo que ele tem hipermetropia, até astigmatismo, a lente que a gente reposiciona depois da cirurgia de catarata, que implanta, hoje tem as correções do grau. Eu calculo o grau que vai ser essa lente, a posição que ela vai ficar por causa do eixo, e hoje eu consigo corrigir até a presbiopia, a vista cansada para perto, com a lente intraocular. A vista cansada de perto também é possível corrigir? Também é possível corrigir. Que interessante. E com o laser também, alguns casos,
Quando você tem hipermetropia, para nós é mais fácil. E algumas miopias, uma pessoa que tem uma miopia de 5, né, eu corrijo e ela fica enxergando de longe, com o olho, às vezes com um pouco menos de miopia que o outro, para dar uma profundidade de foco muito melhor. Ou seja, o abandono do óculos hoje tem grandes possibilidades de acontecer. É mais fácil. Porque antigamente não era toda pessoa que poderia se submeter a essa cirurgia. Tinham muitas restrições, contraindicações, né, doutor? Tinham restrições. O laser consumia, ele gastava mais tecido, então você tinha que ter uma espessura de córnea maior. Nós estamos já na 5ª geração de laser com software, ou seja, nesses anos todos evoluiu muito. Então hoje nós temos o aparelho que faz uma customização, ou seja, o laser é aplicado de acordo com outro software, ou ele economiza a córnea. Eu tenho ferramentas para utilizar na hora da aplicação do laser. E com isso aumentou o número de pessoas que podem ser submetidas à cirurgia refrativa. Doutor, uma dúvida também das pessoas é aquela questão de sobrar grau, né? De repente vai passar por um procedimento cirúrgico, isso pode acontecer, e aí o que é feito nesses casos? Olha, primeira coisa, de 17 a 23% dos casos, às vezes você precisa dar um retoque, porque a pessoa, a lente de contato que ela usava muito, você não conseguiu naqueles 20, 30 dias sem lente definir bem o grau. Então, pode acontecer uma pequena porcentagem de casos em que você faz o retoque. Tá. Vamos dizer que não dá para fazer o retoque porque você já corrigiu tudo que havia possibilidade de corrigir. Usa uma lente de contato ou um óculos fininho de 1, 2 graus, e corrige, mas é mito que após a cirurgia da miopia não possa usar lente de contato. Perfeito. Para a gente finalizar, doutor, esses problemas, né, tanto a visão, a dificuldade de ver longe, ou a dificuldade de ver perto, diante de uma cirurgia, ele pode voltar com o passar dos anos, com o passar da idade, com mudanças, né, por exemplo, uma gestação? Isso é uma muito boa pergunta, Tati. A gestação, o período da gestação é contraindicação para a cirurgia. Ainda no Brasil não é vetado, mas nós já sabemos, por dados da Academia Americana, de que não deve se praticar a cirurgia pelas trocas hormonais da mulher que ocorrem nessa faixa etária. E 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, às vezes eu atraso o relógio, parar o relógio não dá. Então, se voltou um pouquinho, de acordo com a idade, ou a gente retoca, tem casos que eu estou vendo, e na miopia isso é mais difícil, no astigmatismo também, mas na hipermetropia às vezes acontece, porque a hipermetropia eu tenho que aumentar a curvatura, esticar, e tudo na vida que a gente tem que esticar é mais difícil do que encurtar. No míope, no astigmata, eu encurto, um termo genérico, e no outro eu tenho que esticar. Então, a hipermetropia é um pouco mais difícil. Mas, às vezes, eu falo assim, olha, calma, ainda vai voltar um pouquinho, daí eu retoco de novo. Tudo tem sua hora e hoje eu acho que os cirurgiões, com essa nova geração de lasers que tem aí, estão dominando muito mais e conseguindo deixar mais as pessoas sem usar óculos. Que bom que hoje, né, as pessoas têm essa possibilidade, né? Não existem tantas contraindicações e o procedimento é tudo muito rápido, né? Inclusive esses cuidados e as restrições, né, antes e pós cirurgia, também é tudo muito tranquilo, né? Não atrapalha, não acaba influenciando muito na rotina daquele paciente, né, doutor? Que bom, tecnologia a favor da nossa visão, da nossa saúde dos olhos. Eu diria para você que essa parte de cirurgia refrativa e também a cirurgia de catarata, hoje, nós oftalmologistas estamos vivendo um verdadeiro estado da arte, porque os pacientes ficam realmente felizes. E como? Posso aqui, viu, doutor, dar meu testemunho. E como, gente, a gente fica feliz, viu? Ora, vamos divulgar todos os contatos do doutor Leôncio. Quem quiser tirar dúvidas, doutor Leôncio, que já participou diversas vezes conosco e vai voltar em outras oportunidades para falar sobre saúde da visão e que, de alguma maneira, essa entrevista, esse bate-papo, possa ter esclarecido você, possa ter quebrado alguns medos, né, alguns receios e, principalmente, né, a gente também desmistificar alguns mitos que existem quando a gente fala em saúde dos olhos. Muito obrigada, viu, doutor, mais uma vez, pela gentileza da presença e até breve. Eu que agradeço.